a verso. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu irmão, meu amigo, meu professor, meu aluno, professora, aluna, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Falar em lição da Escola Sabatina, você já fez a sua assinatura? Pois é, a próxima lição promete, hein? Mas estamos na última temporada desse trimestre. Nós estamos na Educação e Redenção, na lição da Escola Sabatina do quarto trimestre. Já estamos na 11ª lição ou 11º episódio. Lição de número 11, o cristão e o trabalho. Prometeu, cumpriu. Que lição poderosa que vamos estudar nesse momento, nesse instante. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus nos ilumine, para que possamos compreender o estudo dessa semana que promete. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai do céu, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como internauta no lição da Escola Sabatina desta semana para mais um episódio. Que a Tua graça nos oriente, nos ilumine, para que compreendamos a Tua inspiração. Fica conosco, com cada um de nós, pois Te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos o verso para memorizar, e o verso para memorizar está nos escritos do Antigo Testamento. A lição cujo tema é o cristão e o trabalho. O verso para memorizar você pode nos acompanhar através das Escrituras, dizendo o seguinte, vamos lá, vamos ler. Portanto, meus amados, meus queridos irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na verdade, é no Novo Testamento, né? Eu disse Antigo Testamento. 1 Coríntios 15, versículo 58. Amigo, amiga que me ouve, que me assiste no lição da Escola Sabatina, no contexto em que vivemos hoje, né, em plena pandemia, desde março de 2020, estamos vivenciando uma pandemia, né, difícil. E nesse contexto da Covid-19, o trabalho ele ganhou novos significados. E um deles é desenvolver ou despertar novas habilidades, é verdade. A gente sofreu na pele isso. As atividades laborais mais comuns têm sido desafiadas com essa nova realidade em que a tecnologia se tornou a protagonista dessas novas habilidades. Assim, o coronavírus exigiu habilidades como criatividade, resiliência e trabalho em equipe, ao mesmo tempo que demonstrou a importância fundamental de outras, como gerenciamento de expectativas e emoções, autorregulação e gerenciamento do tempo. Elas teriam seu escopo até a recuperação econômica. Porém, o que a Bíblia diz sobre o trabalho? O trabalho é uma bênção ou uma maldição para o ser humano? Qual é o papel do trabalho no plano de redenção? Muito bem, o trabalho e sua relação com a educação no Éden, nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz que Deus deu a Adão e a sua esposa Eva todo o poder sobre a natureza e em Gênesis 2,15, Deus os colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Além disso, Gênesis no capítulo 2, no versos 19 e 20, menciona que Deus comissionou Adão e Eva a nomear todos os animais da terra. Todos esses textos nos contam como pode ter sido o primeiro trabalho que nossos primeiros pais realizaram relacionado com a admiração e contemplação da beleza da criação do Deus eterno.
Para eles, o trabalho foi designado como uma bênção e não uma maldição. Para eles, significava desenvolvimento, poder e felicidade. Deus indicou o trabalho como uma bênção para o ser humano, a fim de ocupar-lhe o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades, né? Por meio do trabalho, amigo, amiga, professor, professora, os nossos primeiros pais podiam desenvolver a sua aptidão, né? Os seus dons, os seus talentos. Isso implicava fazer uso de suas faculdades físicas, mentais e espirituais para compreender a perfeita criação do Deus Todo-Poderoso. Além disso, a atividade lhes trazia felicidade, porque quanto mais entendiam a natureza, mais amavam e admiravam a Deus. Assim, sua ocupação não era cansativa, antes seria agradável e revigoradora. Essa atividade era a mais elevada que Deus poderia ter dado a Adão e Eva. Na atividade mental e física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres de sua santa existência. O trabalho, amigo e amiga, e a sua relação com a educação depois do Éden já foi diferenciado, já foi diferente. Por exemplo, em Gênesis 3, versos 17 a 19, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência de Adão e Eva. Essa maldição envolvia o suor, a fadiga para obter o sustento da terra e a produção de espinhos e cardos. Da mesma forma, esse episódio, essa desobediência, fez com que ambos fossem expulsos do jardim do Éden, como diz em Gênesis 3, verso 23. Talvez eles não estivessem conscientes de que seu pecado afetaria tudo, inclusive seu trabalho. Mesmo assim, o trabalho continuaria sendo uma fonte de felicidade e proteção contra as tentações. Como resultado de sua desobediência, ele foi expulso de seu belo lar, Adão, e obrigado a lutar com o obstinado solo para ganhar o pão cotidiano. O mesmo trabalho que ele havia sido chamado a fazer lá no Gênesis, se bem que grandemente diverso de sua deleitável ocupação no jardim, foi uma salvaguarda contra a tentação e fonte de felicidade. Apesar da entrada do pecado, o trabalho continua sendo uma bênção, não o contrário hoje ainda. Embora o trabalho seja acompanhado de muito suor, ralação, cansaço, dor, aqueles que consideram o trabalho como maldição estão acalentando um erro. Mas isso está inteiramente em desacordo com o propósito de Deus ao criar o homem. Assim, o trabalho ainda faz parte da alegria da humanidade. A verdadeira alegria da vida é encontrada apenas pelos homens e mulheres do trabalho. O trabalho foi designado por amor ao homem, porque o ajudaria a frear a satisfação do apetite e paixão, o desenvolvimento de hábitos de domínio próprio. Então, o trabalho faz parte do grande plano de Deus para a restauração do homem da ruína e degradação do pecado. Sabe qual é o valor do trabalho no processo da educação, querido, querida? Professor, professora, o trabalho, de fato, dá a todos nós o sentido de valor, considerando que cada pessoa recebeu um dom de Deus. Por meio desse dom, ela pode honrar a Deus. Portanto, o trabalho é mais que uma necessidade econômica, é uma expressão de seu relacionamento com Deus. Deus deseja abençoar o trabalho das mãos das pessoas. Assim, elas poderiam ter satisfação e alegria no que fazem. Além disso, o trabalho bem realizado e feito de acordo com a capacidade da pessoa é bem valorizado. Nenhum extremo, claro, nenhum exagero é saudável, nem a ociosidade, nem o excesso de trabalho, de acordo com o grande sábio Salomão em Eclesiastes 9, versículo 10. Portanto, amigo professor, amiga professora, aluno, aluna, o trabalho é enobrecedor. Todos quantos labutam com a cabeça ou com as próprias mãos são homens, mulheres do trabalho. Assim, todos tanto honram sua religião no tanque de lavar roupa ou na pia dos pratos, como o fazem quando vão às reuniões.
Enquanto as mãos se encontram ocupadas nos serviços mais comuns, a mente pode ser elevada e enobrecida por pensamentos santos e puros. Da mesma forma, o trabalho não deve interferir nas outras responsabilidades da humanidade, muito menos nas responsabilidades familiares. A bênção do trabalho pode se tornar uma maldição se esse equilíbrio, de fato, for quebrado. Concluo dizendo que o trabalho foi criado por Deus para contribuir para o desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades do ser humano. Segundo, cuidar da terra, assim como veio das mãos do Deus Criador. Terceiro, fazer parte da vida religiosa do ser humano, o que implica adoração. Quarto, ser uma bênção para o ser humano. Quinto, fazer parte do plano da redenção. Sexto, fazer um canal, ser um canal de recompensa econômica que permita ao ser humano também honrar a Deus. Sétimo, possibilitar que o homem desfrute da obra de suas mãos. E oito, o trabalho não deve interferir em suas outras responsabilidades, nem deve exceder suas capacidades. Se puder, e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela bênção do trabalho que colocaste mesmo antes do pecado entrar no planeta aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E em pleno século XXI, estamos aqui para honrar-te através de nossas obras, através dos nossos labores, através do nosso trabalho. Abençoe cada professor na sua unidade de ação, cada aluno, cada internauta que nos assistiu, que nos ouviu. Que a tua bênção seja colocada sobre nós. Que o trabalho, de fato, não seja uma maldição, mas uma bênção para nós que praticamos e para aqueles que estão em contato direto conosco. Nos dê uma semana de estudo da tua lição maravilhosa. Que o Senhor nos dê a tua paz e a tua graça, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Lição da Escola Sabatina desta semana fica por aqui. Tenha um ótimo estudo. Que o Senhor abençoe você. Até a próxima semana. Tchau. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo